Palavra de hoje: 5 lições de Jesus sobre a oração. Hoje em dia a oração tem sido ignorada por muitos de nós. Sem perceber, estamos abrindo mão desse tempo de intimidade com o Senhor por causa do excesso de trabalho, dos estudos, das tarefas de casa, da internet, programas de televisão, etc. Enfim, qualquer coisa que prenda a nossa atenção por mais tempo que deveria, tem tomado o lugar que Deus deveria ocupar em nossa vida. Você tem sido uma dessas pessoas? Você costuma orar todos os dias? É provável que muitos digam não, pois quase não temos orado hoje em dia. A Bíblia é muito clara ao afirmar que Jesus é o modelo que deve ser seguido por todos os cristãos. Efésios 5, 1-2. E isso não é diferente quando o assunto é oração. Não quero que você fique se lamentando pelo pouco tempo que tem orado. Em vez disso, quero falar com você sobre 5 lições que aprendi com Jesus sobre oração para você aplicar em seu dia a dia. Primeira, lições de Jesus sobre a oração. Jesus tinha uma rotina de oração. A maioria dos filhos de Deus só lembra que precisa orar quando as coisas não vão bem ou quando elas fogem do nosso controle. Jesus, porém, era diferente. Muitas vezes ele parava tudo o que estava fazendo e se retirava para orar. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mateus 14, 23. Jesus tinha uma rotina de oração e não a abandonava por nada. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo, dedicando um tempo do dia para estar com Deus, independente se as coisas vão bem ou não. Segunda, lições de Jesus sobre a oração. Jesus orava quando as coisas iam mal. Jesus passou por muitos momentos difíceis enquanto esteve aqui na terra, e a Bíblia mostra que em todos eles, ele orou, inclusive quando se aproximava o momento de sua morte, e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26, 42. Com essa atitude, Jesus nos ensina que devemos depender de Deus em toda situação, até mesmo naquelas em que não enxergamos uma saída. Algumas pessoas abandonam ao Senhor quando as coisas pioram, e outras tentam resolver à sua maneira, olhando para todos os cantos, mas nunca para o alto. Jesus, porém, nunca duvidou do amor e cuidado do Pai, por isso sempre pedia que a vontade dele fosse feita. Terceira, lições de Jesus sobre a oração. Jesus colocou a vontade do Pai acima da dele. Para mim, esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Muitos líderes têm ensinado as pessoas a exigirem coisas a Deus em suas orações. Elas dão ordens ao Senhor achando que Ele é obrigado a cumpri-las. Mas Jesus fez exatamente o contrário. Ele foi submisso ao Pai em oração, expôs a sua angústia, creu no seu poder, mas se submeteu à sua vontade, ainda que ela significasse a sua morte na cruz. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 41-42. Com ele, aprendemos que a maneira correta de finalizar nossas orações é sempre dizer a Deus que confiamos em sua vontade. Quarta, lições de Jesus sobre a oração. Jesus orava antes das decisões importantes. Durante o seu ministério, Jesus teve que tomar grandes decisões. Se ele tomasse alguma decisão errada, os resultados poderiam impactar toda a humanidade. Por isso, ele estava sempre orando. Certa vez, antes de escolher os 12 homens que seriam seus discípulos, Jesus orou a noite toda. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Lucas 6, 12-13. Com isso, aprendemos que, antes de tomarmos qualquer decisão, devemos colocá-la diante do Senhor em oração. Quinta, lições de Jesus sobre a oração.
Jesus não murmurou, ele orou. A Bíblia conta que, certa vez, Jesus pregava para uma grande multidão. As horas se passavam e aquele povo começou a sentir muita fome, e acredito que ele e os seus discípulos também já queriam comer alguma coisa, pois já tinham trabalhado muito naquele dia. Porém, não havia quase nada para alimentar aquela multidão, só alguns pães e peixes. Os discípulos, inclusive, já pensavam em uma maneira de mandar todo mundo para casa para se livrarem daquele problema. Jesus, no entanto, não reclamou, ele preferiu orar e agradecer. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. João 6,11. Assim, Jesus nos ensina que o caminho da oração é muito melhor do que o da murmuração. Diante dessas 5 lições ensinadas por Jesus, espero que você reveja a sua vida de oração e separe um tempo para falar com Deus todos os dias. Ele está ao seu lado, com seus ouvidos inclinados, prontos para te ouvir, conforme está escrito em Mateus 21:22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você gostou dessa palavra de Deus para você hoje? Quer receber todos os dias uma palavra vinda do trono de Deus para a sua vida? Então não deixe de se inscrever no canal da Igreja Apacentando com Amor no YouTube. E ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos postados. Que Deus abençoe grandemente seu dia e sua vida. Em nome de Jesus, amém.